ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal que não irá prestar depoimento nessa próxima quinta-feira, dia 22, caso não tenha acesso ao conteúdo de celulares apreendidos em investigações contra ele e seus aliados. Os advogados afirmaram que Bolsonaro opta por não fornecer declarações adicionais até que seja garantido o acesso à integralidade das mídias dos aparelhos celulares apreendidos. A defesa reclama que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que autorizou a operação Tempus Veritatis, há 2 semanas atrás, contém trechos de supostas conversas presentes nos celulares apreendidos, mídias às quais a defesa não teve acesso até hoje. Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento na quinta-feira em Brasília, sobre um suposto plano de golpe de Estado. Segundo as investigações, o ex-presidente teria recebido, analisado e alterado uma minuta de decreto golpista em dezembro de 2022. A defesa de Bolsonaro considera crucial o acesso completo a esses elementos para garantir o exercício do seu direito de defesa. Por isso, ele fez essa opção, por enquanto, pelo uso do silêncio. A decisão de Moraes, que autorizou a Operação Tempus Veritatis, cita diversas mensagens trocadas entre os investigados, incluindo o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro à reeleição na última eleição. Os advogados de Bolsonaro alegam que a defesa não teve acesso a essas conversas presentes nos celulares apreendidos ao longo do procedimento investigatório. A defesa do ex-presidente destaca também a importância do acesso completo a esses elementos para garantir o direito de defesa de Jair Bolsonaro. Ô, Conde, você que é mais da área jurídica pode dar uma explanada geral para a gente aqui. Esse direito existe, o Bolsonaro está certo ou não? O Bolsonaro está certo. Na verdade, a garantia do amplo direito de defesa implica em você ter ciência das eventuais provas que possam até mesmo lhe incriminar. Então, é fundamental ter esse acesso para poder garantir o amplo direito. Aliás, eu acabei de ler a questão de meia hora atrás, a Agência Estado já informa que o Alexandre de Moraes franqueou o acesso, como manda a lei, e temos que cumprir a lei, para que Bolsonaro, os demais envolvidos nessa investigação e seus advogados pudessem tomar ciência. Só há um erro aí. Bolsonaro não quer prestar depoimento, aí já tem um erro. Ele não pode querer ou deixar de querer. Ele pode sim, se não tiver o direito de verificar as provas que podem ser geradas contra si, ir no depoimento e simplesmente não se manifestar, justamente exercendo o seu direito de defesa pleno. Agora, ele é obrigado a ir. Ele não tem a opção de não ir. Se ele for intimado a ir, ele não tem o direito de dizer eu não vou, porque aí ele vai ser conduzido coercitivamente, ou seja, a autoridade judiciária vai determinar que a polícia correspondente, nesse caso a Polícia Federal, vá lá e leve Bolsonaro à força até o local. É importante entender isso para imaginar que nós não estamos num jogo de xadrez. Na verdade, a verdade tem que transparecer. Nós estamos buscando exatamente a verdade. E não existem duas verdades. Se de fato forem encontrados alguns elementos que possam incriminá-lo, ele terá que justificar por quê. Daí a importância de que ele tivesse acesso, assim como seus advogados, do mesmo procedimento. Agora, ele se recusar aí não há essa possibilidade. Ele seria conduzido coercitivamente, e se evadisse, seria administrar. Aí sim, daria uma ordem de prisão aonde ele estivesse, para ser conduzido ao juízo, justamente para se manifestar. E presencialmente. Não existe essa história que o Alexandre de Moraes criou recentemente de não ouvir as partes. A OAB protestou grandemente e ele voltou atrás, porque, na verdade, o Alexandre de Moraes, às vezes, faz um direito próprio. Ele acha que ele é juiz, legislador, ele é inquisidor, ele é investigador, e ele tem que se conter no seu papel de magistrado, que é o papel que ele está exercendo agora. Então, as partes têm que estar presentes, presenciais, para ouvir e poder serem questionadas ali, em loco e ao vivo, e na presença de seus advogados. Parece-me que a convocação é para dia 25, se não me engano. E a gente vai estar acompanhando, o Brasil inteiro vai estar acompanhando isso, porque certamente, do que for dito ali, vai ter uma conduta diferenciada ou não. Então, vamos ter paciência e aguardar.
Dia 22 vai ser essa audiência, dia 25 vai ser o ato de Bolsonaro, mas foi até bom você errar por querer, viu, Conde? Porque eu vou passar essa bola para o Filete. Ô, Filete, supostamente, se o Bolsonaro fosse preso dentro desse enquadramento que explanou aí com todos os seus detalhes o nosso querido Paulo Eduardo Costa, se ele fosse preso nessa semana, dia 25, como ficaria o ato? Eu acho que não tem ainda requisitos para prender o Bolsonaro, né? O que os advogados eles estão pedindo é que passem o processo para eles lerem, é um direito, né? E como o Paulo falou muito bem, ele é obrigado a ir, mas ele pode também não falar nada, né? Ou seja, se ele não for, ele pode ter que ir coercitivamente, ou seja, o juiz decreta para o oficial de justiça federal vai lá com força policial e traz o Bolsonaro à força, né? Que eu acho que não seria bom para a imagem do Bolsonaro, tal. Acho que nenhum país merece ver seu ex-presidente sendo trazido à força, tal. Mas também eu acho que o Alexandre de Moraes tem que, de uma certa maneira, ele é juiz, né? Ele tem que, de uma certa maneira, estar no papel de judiciário, ele tem que, de uma certa maneira, dar para a defesa todo o processo para que o Bolsonaro possa ser auxiliado pelos seus defensores, né? Não há justiça sem advogado. Então, ele é um juiz, mas, como o Paulo falou, ele não pode ser juiz, legislador, executor, polícia federal. Tudo bem, ele está tratando de um ex-presidente da República, né? Uma pessoa que foi deputado federal por muitos anos, militar da reserva, ele não está, entendeu? O Bolsonaro tem advogado, foi presidente, tal. Então tem que dar todo o processo para os advogados terem tempo de estudar e fazer uma defesa. Agora, como é que eu vou me defender de uma causa que eu não sei o que estão me acusando, né? Eu sei, mas não sei quais são as provas, são listas, são ilícitas. Então, acho que o Bolsonaro ele deve ir, mesmo se não derem os documentos para ele, que é importante, e não fala nada. Mas se ele não for, ele pode ter que ir coercitivamente, que seria feio, seria chato, dar uma ideia que ele não quer se defender. Pelo que eu entendo, e o Paulo Costa também, ele não falou que não iria, ou seja, ou falou equivocadamente que não iria. Ele falou que só quer o processo para ele poder ler o processo e se defender, ele já quer ir preparado. É apenas isso, né? Então, acho que dia 22 está aí, e dia 25, como o Paulo falou, propositalmente errado para a gente tocar. Eu acho que se ele fosse preso, que não vai ser o caso, vai ter manifestação do mesmo jeito, porque não é só o Bolsonaro, são os filhos, são muitas pessoas do PL, pessoas de outros partidos alinhados, pessoas militares, pessoas que gostam do Bolsonaro. Filete, reposiciona o seu celular que o seu som está muito abafado, mas aí dá para a gente entender com certeza, você reposicionando aí. Ô Marcelo, um pouquinho, dá uma reposicionada. Ô Marcelo, eu quero saber de você nessa questão também aqui do Bolsonaro, porque a pessoa falar que não vai, numa questão de falar que não vai eu não vou depor, mas ele vai estar presente dentro de outro direito que ele tem, que é o silêncio. Ou seja, vai ficar lá olhando para a cara do Alexandre de Moraes e não vai falar nada. Isso é um direito que as pessoas têm também. Porque é complicado você ser supostamente acusado de supostas ligações que você não se lembra. Então, poxa, me passa aqui para eu poder saber quais são, para eu estar preparado para me defender. Não, você vai responder quando estiver aqui. Aí é complicado, né, Marcelo? Se ele vai atender a intimação, ele vai lá e vai se reservar ao direito de não produzir provas contra si mesmo, né? Paulo está aí, que conhece bastante da área do direito, pode me corrigir, tá certo. O que não pode é não ir, né? Intimação tem que ser respeitada, tem que atuar de acordo com as demandas do sistema. Se ele não aprender a lidar com o sistema, ele vai ter problemas sérios, como já teve, né? Já teve. Eu acho que ele está começando a aprender a lidar com o sistema. E aí ele vai começar a obter êxito, né, nos seus pleitos. Em que pese ele já ter tido muitos problemas, né? Estar com problemas até hoje por conta, né, de ser um pouco intransigente, querer atender apenas às suas vontades e não escutar as suas assessorias. Eu entendo que agora ele está um pouquinho mais aberto,
a ouvir, né, as suas orientações. Então, vamos aguardar. Que ele tem o direito de se reservar a não falar nada, até porque se ele não viu, se a defesa não viu nada, está realmente, né, nesse direito, beleza. Agora, não pode deixar de cumprir uma intimação. Intimação tem que ser cumprida.